Olá a todos do canal Formosa. Estou aqui para entrevistar a irmã Camila, mas antes da nossa entrevista eu quero pedir a todos do canal que se inscreva, acompanhe, compartilhe, deixe o seu joinha aí para fortalecer o canal. Que Deus te abençoe grandemente. E hoje aqui eu estou com a irmã Camila, que é uma bênção, uma serva de Deus. Eu tenho prazer em ter essa amizade que Deus me deu, que o ministério me deu. E ela tem nos ajudado muito nos cultos, no ministério, com a sua presença, com o dom e talento que o Senhor deu para ela. Então é um prazer, irmã Camila. Seja bem-vinda no meu canal Formosa. Obrigada. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vai ser uma entrevista rápida. A gente está estressada, mas vai dar tudo certo. Eu quero fazer 3 perguntas para você, irmã Camila, que através da sua vida, do seu testemunho, vai edificar a fé de outras pessoas que vão estar vendo, assistindo o nosso canal, tá bom? Primeira pergunta para a irmã Camila é: como foi o seu encontro com Jesus, irmã? Você pode explicar para a gente o seu encontro real com o Senhor, em resumo, da maneira que você, que Deus colocar no seu coração, assim como você vai lembrando? Como foi o seu encontro com Jesus? Eu sou evangélica desde quando eu nasci, praticamente. De berço, né? Sou criada dentro do evangelho, minha mãe, minha avó, elas são evangélicas, né? E tem muitos anos, né, que eu venho servindo o Senhor, nunca saí do caminho do Senhor. Amém. E para mim, o meu encontro com Jesus é desde quando eu nasci, porque eu tenho prazer em servir a Deus. E eu sei que isso conta muito para minha vida hoje. Tudo que eu sou hoje, eu devo a Deus, porque através do seu caminho, tudo que eu aprendi, eu guardei no meu coração. E o meu encontro com Jesus foi toda a minha vida. Glória a Deus, né? Nasceu-se pelo Evangelho, você já cresceu dentro desse contexto, né, evangélico, ali já escutando, temendo ao Senhor, e você decidiu. E é por isso que é importante que os pais levem as crianças para a igreja, porque é como uma semente, né, que cai no nosso coração e que vai crescer. E cada dia mais vai crescendo e dando fruto. Amém, glória a Deus. Então, irmã Camila, nós vamos agora para a segunda pergunta, mas eu achei muito interessante o que você falou. Eu já nasci, você não se vê, não sabe, como diz, você já cresceu nisso. Exatamente. Achei isso bonito, que você já nasceu assim, decidida a servir a Jesus. A servir a Jesus, porque eu acho que o Senhor, ele para cada um de nós tem uma história, e deu uma história, né? Muitos têm um encontro com o Senhor na adolescência, diferente, né? E você já cresceu aí decidida, né? Exato. Desde pequenininha. Glória a Deus, tá vendo? É diferente. Para os outros testemunhos, que eu já ouvi. O seu, você foi bem específica. Segunda pergunta para a irmã Camila. Conte-nos um milagre ou uma bênção que Deus fez, que Jesus fez por você. Conte pra gente aí Eu vou te contar, uma das coisas que eu sabia que eu não podia sair da presença de Deus, porque quando eu tinha de 6 para 7 anos, eu sofri de epilepsia, dava uma crise atrás da outra de epilepsia, eu não era uma criança normal como as outras, não podia fazer muitas coisas. E eu não aceitava isso, porque eu tinha que tomar cadernal todos os dias, não podia faltar. E nós éramos de uma família muito pobre. Sim. E quando a minha mãe não tinha condição de comprar o remédio, a gente tinha que pegar emprestado, porque eu não podia ficar. Porque eu tomando remédio eu já dava crise. Se eu ficasse sem tomar remédio, era impossível. E teve um dia que teve um culto de libertação. Porque eu era da igreja presbiteriana e teve um culto na igreja de uma tia minha, de Deus e Amor, de libertação. Eu falei, eu vou, Senhor. Eu cheguei nesse culto, a minha tia falou, Camila, o pastor que vai vir vai orar para curar as pessoas. Eu falei assim, eu vou. Minha mãe nem sabia que eu ia, eu fui sozinha nesse culto. Desculpa, irmã, você tinha que idade? 7 anos. 7 anos e você... Fui sozinha, sentei, escutei o pastor pregar e depois, bem no fim do culto, o pastor falou assim, aqui tem uma criança que Deus tem grandes coisas na vida dela, ela é uma promessa de Deus. Glória a Deus.
Nesse período eu já sabia que era para mim. E ele falou assim, e o diabo, ele tá querendo colocar uma nuvem na cabeça dessa criança para poder confundir ela. Confundir. Mas se ela crer, hoje o Senhor vai curar ela. Glória a Deus. E eu não pensei duas vezes, levantei minha mão, todo mundo olhou, porque eu criança sozinha. Você criança, né? Eu falei assim, eu creio. E o pastor orou, ele falou assim, você agora vai fazer um ato de fé. Glória a Deus. Porque é importante é isso, porque às vezes a gente crê e a gente não faz o ato de fé. Tem o ato de fé, né? E eu creio e eu fiz o ato de fé. Ele falou assim, você vai chegar na sua casa, vai pegar todos os seus medicamentos, que eu sei que você toma, e vai jogar tudo fora. Nossa. E eu cheguei em casa, na mesma hora, eu vim quase saltando, assim, de alegria. Nossa, e você já sentiu a cura? Exatamente. E eu falei assim, Senhor, eu estou curada, eu não preciso mais. Quando a minha mãe viu eu jogar... Glória a Deus. Eu jogar os remédios fora. Ela falou, Camila, você tá ficando doida. Eu falei assim, não, Deus me curou. E o pastor falou, Camila, a partir de hoje, aonde você tiver oportunidade, você conta seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. Glória a partir disso, eu nunca mais desmaiei nenhuma vez, nem quando eu estava grávida dos meus filhos. Eu tenho uma saúde abençoada. Amém. E Deus é na minha vida como Ele sempre foi. E a partir desse momento eu já sabia que eu não podia desviar do caminho do Senhor. Sim. Porque Ele tinha algo, Ele me deu algo que eu almejava. Muito precioso. Exatamente. Que foi minha liberdade. Eu estou vendo você contar e eu estou vendo teus olhos brilhando, quase que chorando, emocionada, porque foi traumático, né? É. Você tinha noção quando você caía da epilepsia, você tinha noção? E isso que muita gente não entende. A epilepsia é uma doença que você não tem controle. Não é que você é doido. Porque na minha época, eles falavam, ela é doida. Ela é doida. Ela não pode brigar que ela baba. Porque a gente cai. E aí as pessoas achavam que era um contato com a baba também, né? Você, que podia atacar. Exato. Você cai, você se bate no chão. Mas na hora assim que você estava se debatendo, você tinha consciência? Eu via todo mundo, via minha mãe gritar, Camila, Camila, as pessoas batiam na minha cara para poder... Álcool, até hoje eu não gosto de cheiro de álcool, porque era a primeira reação das pessoas de passar o álcool. E quando eu não acordava, eu tinha que acordar só no hospital. E eu escutava, a gente escuta as pessoas. Sim. Em volta, mas você é uma coisa que você fica paralisado. Paralisado, não tem controle. Você perde o sentido. Então, o que mais me admira, ouvindo agora seu testemunho, que tão nova, você decidiu servir a Deus e mesmo mediante uma doença, tão novinha, 7 anos, você foi à igreja decidida a buscar a cura em Jesus. Né? E eu creio que o mesmo Deus, né, que curou tantas pessoas, que Deus curou, por que Ele não poderia curar eu? Curar você, Ele sabia de tanto que eu precisava dessa cura. Amém. E eu creio que Ele é capaz de curar. Glória a Deus. Muito lindo, irmão, seu testemunho, hein? Muito lindo mesmo. Estou aqui também emocionada. Isso me impacta muito, muito, porque eu amo a comunicação, eu amo escutar as pessoas. Quando o Senhor também fez obra em minha vida, me ungiu missionária, então eu sabia que eu ia para os povos, para as pessoas, e através da comunicação, da pregação da palavra. E eu amo escutar a história das pessoas, seja elas crentes ou não. Exatamente. Quando eu vejo uma pessoa também mais velha que eu, idosa, que eu trabalho hoje numa clínica de idosos, então eu converso muito com eles, então as experiências da vida deles me fortalece também, porque Paulo diz também que a gente tem que escutar muitas coisas e reter o que é bom, o que não é bom, a gente deixa. Então, pessoas crentes ou não, nos passam uma certa experiência, mas essa cura que você teve com Jesus não tem igual. Exatamente. Então, esse foi o milagre que o Senhor fez na sua vida, a cura da epilepsia. Exatamente. Amém. Então, por isso que você hoje tem autoridade para orar pelos enfermos. Exato. Porque você tem a autoridade. Na verdade, quando a gente passa, né, pela situação, Deus te dá o dom e Deus te dá a capacidade. Amém. Então vamos para a terceira pergunta, minha amada. Diga uma frase, um verso bíblico que você mais gosta, que você sempre lembra, que te acompanha assim na vida.
Diga pra gente. Eu agradeço muito quem foi meus professores da escola dominical, o Amadi, uma pessoa que marcou muito a minha vida lá em São Vitor, na cidade de onde que eu venho, do Brasil. Sim. E a gente tinha prazer de decorar os versículos. E uma vez eu decorei o versículo que disse Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. E eu coloquei esse versículo como um lema na minha vida. Amém. Porque eu perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha 13 anos, na fase da adolescência. Muito cedo. Então, tudo que eu sabia que não vinha de Deus, eu sabia que a gente tinha que ter temor. Quando a gente tem temor, Deus permite que a gente consiga alcançar o alvo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e isso foi como ficou gravado não só no meu coração, mas na minha alma. Na sua alma, né? E esse versículo permite que cada vez que eu pensava em alguma coisa que não fosse da vontade de Deus, eu voltava atrás e falava, não, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu também tenho esse verso também que me acompanhou na adolescência. Hoje eu tenho outros versículos que eu amo muito, mas esse é um dos que me acompanhou também, esse temor, esse verso de Provérbios. Então, assim, eu fui muito tocada por esse verso, muitas coisas eu fazia de errado, mas só não fazia mais porque esse temor, e esse verso vinha na minha mente, de eu tenho que ser sábia, né? Tenho que me comportar. Então, irmã Camila, muito obrigada pela sua entrevista com a gente. Eu fui impactada com as suas palavras, lindas palavras, seu testemunho, tá bom? E eu peço, assim, que você busque sempre, continue fazendo a obra, que Deus tem muitas coisas ainda, a caminhada está ainda bem longa, e Deus tem muitas coisas para fazer através de você, da sua voz, do seu testemunho, da sua oração com autoridade. Deus vai, o Senhor está aí te encorajando para contar ainda mais seu testemunho nessa caminhada aí, porque eu creio que você não só decidiu, né, estar em Cristo, vencer com Ele, como também contar esse testemunho para muitas mulheres, muitas pessoas, homens, crianças. Você poder dizer que você, criança, passou por essa enfermidade, foi curada, liberta e hoje livre. Quem sabe tem crianças ouvindo, uma mãe que está ouvindo agora, que vai mostrar, vai ouvir e vai crer. E for crer e fazer também o ato. Sim, o ato de fé. Porque tem vezes que Deus dá a gente um milagre, mas a gente não tem coragem de fazer o ato de fé. Fazer o ato de fé. De abandonar. Sim. De crer. E crer. E eu abandono isso porque eu creio que Deus me curou. Hoje eu não preciso mais, eu sou livre. Amém. E hoje eu posso dizer que eu sou Glória livre. Glória a Deus, irmã. Muito obrigada, viu? Você está livre, hoje é livre. E também através de você, muitas pessoas vão ser livres. Amém. Obrigado pela entrevista, tá? Obrigado por contar seu testemunho pra gente. Obrigada. Que Deus abençoe você que está aí, famílias e amigos que me apoiam no canal Formosa. Seja abençoado com testemunho, assim como eu fui. E deixe seu like, reforço também aí, deixe seu comentário, que você seja grandemente abençoado através dessa mensagem, desse canal. Amém. Tchau.